Provérbio 18:21 diz que a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. E aquelas pessoas que gostam de usá-la vão ter que comer do seu fruto. Forte isso, hein? Você já imaginou a responsabilidade que pesa sobre os seus ombros, ou melhor, sobre a sua língua? Palavras podem nutrir sonhos ou matar, podem edificar ou derrubar, podem levantar ou destruir. E o grande problema é que muitas pessoas não conseguem pensar antes de falar. E com as suas línguas, que são mais ágeis do que seu senso de responsabilidade, acabam machucando e ferindo, às vezes para sempre, aqueles que estão à sua volta. Hoje nós temos 13 dicas infalíveis para uma comunicação poderosa. E certamente essas dicas poderão fazer toda a diferença na sua casa, no seu relacionamento conjugal, familiar, nos seus relacionamentos no trabalho. Vem com a gente! Olá, família! Olá, família! Esse assunto é com toda certeza um dos assuntos mais importantes dentro de um relacionamento familiar. Existe um número enorme, gigantesco de pessoas hoje adultas que estão complexados com a sua aparência, com a sua inteligência, com a sua capacidade. Tudo isso por quê? Porque os seus pais não liberavam palavras que pudessem nutrir o seu emocional, liberavam palavras killers. O que é isso? Palavras matadoras. E hoje essas pessoas são maridos, esposos, filhos, pais complexados. Pessoas que estão transmitindo isso para a próxima geração, perpetuando sequelas emocionais. O abandono da comunicação, uma comunicação distorcida e falha, são como poderosos, que a gente pode dizer, explosivos, que estão detonando relacionamentos que foram se deteriorando gradativamente. Relacionamentos que gritavam por ajustes, que poderiam ter sido ajustados através do quê? Do diálogo. Diante de tudo isso, nós vamos propor aqui para vocês alguns direcionamentos que são muito importantes para que se tenha uma comunicação saudável, para que se tenha uma comunicação livre do que os comunicadores chamam de ruídos. E esses ruídos podem interferir no bom entendimento entre você e as outras partes. Dica número 1. Olhos nos olhos. Está cada vez mais difícil se ter uma comunicação olhos nos olhos. Quanto mais funções são inseridas dentro dos celulares, mais tempo se passa olhando para ele e menos tempo olhando olho no olho. Mais longos são aqueles papos virtuais com quem se está bem distante e bem curto com quem se está perto. Aprenda a decifrar a linguagem corporal daquele com quem você está conversando. Esqueça nesse momento o celular, TV, notebook e olhe nos olhos. Exatamente. A dica número 2 diz: sinceridade não significa grosseria. Tem muita gente por aí confundindo sinceridade com palavras rudes, com grosseria, com falta de amor, falta de carinho. Dentro da igreja você deve ter visto isso. Não, porque eu sou sincero. Não porque o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Como se isso fosse algo para se orgulhar, em ser mal educado, em ser grosseiro. Você pode até falar o que precisa ser falado, mas existem as palavras certas. Existe o tom certo para se falar, né? E isso pode fazer toda a diferença. Então não se orgulhe de ser grosseiro. Maldita hora que eu me casei com você, sua bronca, sua gorda. Você não vai prestar pra nada. Você é um inútil, um preguiçoso, você não é homem. Pessoas que fazem isso estão usando a língua como uma arma ou como um veneno que vai matando devagarzinho e bem dolorosamente. Só fale alguma coisa quando as suas palavras forem melhor do que o silêncio. Uau. Essa é para anotar, hein? Provérbios 12:18 diz: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz o quê? A cura. Seja sábia, seja sábio. Cura, falou em cura. A sua língua tem sido um instrumento de cura? Ou uma arma de grosso calibre? Eita. Pastor Josué Gonçalves conta que uma esposa ouvia todos os dias: Você é tão linda, tão bonita, tão lindinha.
Pena que é burra. Sabe por que Deus me fez tão linda? Pra você me escolher. E sabe por que ele me fez burra? Pra eu escolher você. Dica número 3. Cuidado com o seu tom de voz. O seu tom de voz pode fazer toda a diferença num diálogo, principalmente se for no meio de uma DR. Às vezes, no calor de uma conversa com os filhos, com os pais ou com os cônjuges, o sangue dá aquela esquentada, né? E daí o tom de voz acaba se elevando, às vezes até chegando aos gritos. E o grito, gente, nada mais é do que falta de argumento, falta de controle emocional. Falar mais alto não vai te ajudar em nada. O outro não é surdo. Nem vai fazer você ser mais respeitado porque você está gritando. E também não é porque você está falando mais alto ou está gritando que o outro vai ser convencido do seu argumento. Agora que você gritou, eu entendi. Você tem razão. Isso não acontece na vida real. Dica número 4. Reclame menos. Lawrence John, um senhor de 71 anos, assaltou um banco lá em Kansas. Eita. Depois, ele saiu correndo, desesperado. Não, ele se sentou no lobby do prédio para aguardar a polícia chegar e efetuar a prisão dele. Meu Deus, que coisa mais contraditória. Sabe qual era a sua motivação? Não era o dinheiro. Ele queria ser preso, ele queria ficar longe da esposa. Ele só não contava que o juiz o condenaria, dentre outras coisas, a prisão domiciliar. Meu Deus. Ele vai ter que ficar do lado da esposa dele o tempo todo, não vai poder nem dar uma voltinha assim no supermercado, na padaria, no açougue, pra descansar um pouquinho os ouvidos. Tira o céu pela culatra aí, hein? Não critique apenas, veja o lado bom do outro e elogie também. Ele deve ter alguma coisa boa. Alguma Impossível coisa, ele não ter, gente. Talvez você precise procurar com amor, carinho, mas certamente você vai achar algum motivo para elogiar a criatura que está aí do seu lado. Dica número 5. Para tudo tem um tempo determinado, até para falar, meninas. Olha aí, hein? Em Eclesiastes 3:7 diz assim: há tempo de falar e há tempo de se calar. Existem dias em que não estamos bem, isso acontece. São problemas financeiros, crises no trabalho, tensão pré-menstrual, a TPM, né? Problemas de saúde, enfim. E você há de convir que esses momentos não são os melhores para se ter uma DR e nem para se fazer reclamações aí, né? É claro que existem assuntos que não podem esperar, né? Mas existem outros que a gente pode sabiamente esperar o momento certo, talvez esperar 2 ou 3 dias, né, para trazer esse assunto à pauta. A gente tem que ter a sabedoria para discernir qual é o momento de se falar cada assunto. Se ele pode ser esperado ou se ele tem que ser tratado hoje. Sabedoria. Dica de número 6. Deixa o passado no passado. É claro que você não vai esquecer aquilo que te machucou. Afinal, você não teve amnésia, né? Não bateu com a cabeça na parede e esqueceu de tudo. Não. Mas não precisa ficar desenterrando o assunto toda hora, jogando na cara, né? Como se diz. Isso é muito ruim. Cada vez que você faz isso, é como se removesse a casca da ferida e não permitisse a cura completa do que te machucou. Se você perdoou, perdoou. Abandona o assunto. Ou então, vou te falar uma coisa, não houve o verdadeiro perdão. Dica número 7. Confidencie. Se desnude. Eita, hein? Existem muitas esposas insatisfeitas, maridos infelizes, filhos frustrados, todos vivendo debaixo do mesmo teto, mas desconhecendo a dor um do outro. Isso aí nada mais é do que a falta de uma boa comunicação, né? Muitos podem ser os motivos que levaram ao rompimento desse link, ao rompimento dessa ligação. A ligação que antes permitia com que um se desnudasse emocionalmente para o outro, agora não mais. O que pode ser? A falta de empatia, a incompreensão, a falta de confiança, acusações, né? Vai rompendo, falta de apoio. E essas pessoas precisam ser reconectadas emocionalmente de novo, para que elas possam se suportar, porque senão vai chegar um momento em que daqui a pouco o rompimento do link vai ser completo.
Então, olha, seja honesto, seja sincero, escolha o momento certo, as palavras certas, estratégias de Deus, peça ajuda para Ele, mas não se cale. O silêncio pode ser um atalho, caminho mais rápido para o seu divórcio. A dica de número 8, saiba ouvir. Tão ou mais importante do que saber falar, né? Todo mundo sabe falar bastante, né? Mas é muito importante saber ouvir também. Faz parte fundamental da boa comunicação. John Maxwell, que é um grande escritor da área de liderança, ele diz: ouça os choros ou ouça os sussurros e você não vai ter que ouvir os gritos. Ouça o seu filho, o marido, ouça a esposa, ouça os seus pais. Use um tempo de qualidade para isso. Demonstre valorização pelo que é falado da outra parte, né? Boa vontade para abrir o seu coração para ouvir. Nós já soubemos de inúmeros casos de infidelidade conjugal que começaram por alguém de fora do ambiente familiar que tinha habilidade o quê? De ouvir maior do que o cônjuge. Então aquilo começou com conversas, confidências e desabafos e acabou com envolvimento emocional e depois sexual. Lamentável, né? Tiago 1,19 diz assim: portanto, amados irmãos, todo homem, isso é, todo homem e mulher, né? Seja pronto para ouvir. E tardio para quê? Tardio para falar, tardio para se irar. Dica número 9. Pedir perdão é divino. Um pedido ideal de perdão não é através de um chocolate, um carinho ou presentinho. O pedido ideal é verbal e pode ser ou não acompanhado de um chocolate, de um carinho, daquele mimo, que certamente irá complementar o pedido de perdão, mas de forma alguma vai substituir o pedido verbal. Há um livro muito interessante de Gary Chapman, As 5 Linguagens do Perdão. Maravilhoso. Ele explica que cada pessoa tem uma linguagem própria para entender um pedido de perdão como sendo verdadeiro, como sendo válido. É que a maneira que você costuma pedir perdão, mesmo sendo o mais sincero possível, pode não ser convincente para o outro. Então, nós te aconselhamos a aprender a pedir perdão. Mas não apenas isso, a também saber como ser convincente ao demonstrar o seu arrependimento pelo erro que cometeu. A dica de número 10, gelinho só serve para botar na bebida, aquela Coca-Cola geladinha, ou então para machucado. Uau! Você conhece o termo dar um gelo? Conhece? Conheço! É o mesmo que ficar emburrado, ficar calado, não dar papo, não querer conversar. Às vezes, nem responder as perguntas que o outro faz. É fingir que o outro não está por perto. Isso só vai mostrar que você está chateado, mas não vai consertar as coisas. Gelinho é coisa de adolescente. Se você está assistindo esse vídeo, acho que já passou dessa fase. Então, gente, chega de gelinho. Chega, chama pra DR. É. Dica número 11. Uma troca de pronomes que faz toda a diferença. Geralmente, quando discutimos, costumamos acusar o outro, né? Dizendo coisas assim do tipo: você não faz o arroz soltinho do jeito que eu gosto. Quando as nossas frases são construídas dessa maneira, né, o receptor da mensagem ele já se coloca na defensiva. Ele já vai se preparar para contra-argumentar, né, para se defender da acusação. Porque eu comecei, você... Experimente trocar os pronomes você por eu. Dessa forma, assim. Amor, eu fico tão triste quando eu não consigo comer um arrozinho soltinho. Percebeu a diferença? Ao invés de eu começar, você, eu falo, o problema tá comigo. Como ele me ama, ele não vai querer me ver triste. Então vai surgir, vou despertar dentro dele o interesse em me deixar feliz. Entenderam, meninos e meninas? Experimente isso na sua próxima DR, viu? Dica número 12, tempo exclusivo de aprimoramento. A comunicação dentro de um relacionamento familiar é como criar pontes. Pontes que vão conectar ilhas de emoções, de sentimentos, de desejos, de esperança ou de frustrações e tudo mais, não é, que vão fazer com que vocês se tornem realmente um só corpo, um só continente. Quando essas pontes não são criadas através da comunicação,
as ilhas vão se distanciando automaticamente. E quando ambos menos esperam, se veem como estranhos dentro de casa e às vezes já é tarde para se ajustar a alguma coisa. Você já deve ter ouvido muitas vezes a seguinte frase: case-se com alguém com quem você gosta de conversar. E é exatamente isso. Em determinado momento do relacionamento do casal, o gosto pelo diálogo entre as partes vai ser uma das poucas coisas que vão restar e será vital para a manutenção da intimidade, da cumplicidade e da amizade de vocês. Dica número 13, a nossa última dica. Deixe a ironia e o sarcasmo de lado. Algumas pessoas pensam que justamente no meio de uma DR é hora de ser irônico ou sarcástico. Aí é que vai azedar tudo de vez, gente. Loucura, né? A ironia usada na hora errada, ao invés de aliviar a tensão, de ser engraçado, de quebrar o gelo, na verdade só piora a situação. Pensa comigo num exemplo aqui. A mulher está aos berros e o marido diz assim: fala mais alto, que lá da esquina ainda não dá pra te ouvir. Uma panela vai voar na direção desse homem. Já o sarcasmo é quando a pessoa usa palavras ou gestos maliciosos que menosprezam, diminuem, ofendem ou machucam a pessoa que está aí com você, né? Tem um rosto na sua maquiagem. Engraçadinho, né? Nossa, que inteligente. Você pensou nisso sozinho, meu amor? Agora responda pra gente, como é que a ironia e o sarcasmo vão te ajudar de fato a melhorar a comunicação de vocês? Só servem para mostrar a incapacidade que vocês têm de dialogar, a falta de habilidade de se comunicar adequadamente. Bom, agora partindo para a conclusão, porque esse vídeo já está ficando grande pra caramba, deixa eu mostrar para vocês um trecho de um livro. Um livro espetacular, gente. Eu aconselho vocês a comprarem. Em Busca do Amor no Casamento. Diz assim: a assim chamada incompatibilidade é um mito inventado por juristas carentes de argumentos com o fim de requerer o divórcio. É provavelmente uma desculpa comum que as pessoas usam para esconder seus próprios sentimentos. Eu simplesmente não creio que ela exista. Não há incompatibilidades. Há divergências e erros que, entretanto, podem ser corrigidos quando há o quê? Vontade para fazê-lo. Vontade! Essas correções no relacionamento que acontecem quando há vontade para fazê-lo, conforme diz esse texto, certamente acontecerão por meio de uma comunicação saudável. Se existe uma boa comunicação no relacionamento, todo o resto vem como consequência. É verdade. Em Provérbios 12, 25, diz que o coração ansioso deprime o homem, né? A gente fica ansioso, o coração fica apertado, ficamos deprimidos. Mas uma palavra bondosa o anima. Você já usou esta palavra bondosa hoje com seus filhos, seus pais, com seu cônjuge, com seus amigos? Se não usou, experimenta. Você não vai se arrepender. Não vai. Se você acha que esse vídeo pode ajudar pessoas, pode ajudar relacionamentos, casamentos, não esqueça de compartilhar. Compartilhe no Facebook, compartilhe no WhatsApp, nas suas redes sociais. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal, exatamente. Não esquece de curtir, de dar um likezinho aqui embaixo, porque com isso você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e a se desenvolver. E nos motivando a estar gravando outros vídeos para vocês também, tá bom? Isso, mais um pedido. Se você tem algum comentário a fazer, faz aí embaixo pra gente. A gente Escreve vai ter o carinho de responder. Se você tem uma experiência engraçada dentro desse assunto, comunicação, conta aí pra gente poder usar nos próximos vídeos. Vai ser uma satisfação enorme conhecer um pouquinho de vocês aí também. Exatamente. E que todos vocês fiquem na paz, que excede a todo o entendimento.